Bom dia a todos, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, trazendo aqui mais um dia, um devocional, uma entrega sincera aos estudos bíblicos. Aqui hoje eu vou aprender, juntamente com vocês, que temos que ter língua de eruditas. Que eram eruditas? Não era um povo, não era uma raça, eram os homens que estudavam a palavra de Deus, mas especificamente os que estudavam o hebraico, o aramaico, o judaico. Então, na verdade, eu não vou conseguir ser um erudita, pelo menos por enquanto. Mas se tratando da palavra sagrada, da palavra que nos restaura, a palavra que nos liberta, a palavra que alegra o nosso coração, eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, dando o meu melhor para que eu traga ao meu coração e eu possa levar a vocês também a palavra que cura, liberta e restaura. Por isso hoje, Rei Salomão, inspiração a ele, palavras do Senhor, no Provérbios 12, no verso 25, nos trará: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Irmãos, vamos buscar aqui um caminho para tirarmos a ansiedade do nosso coração, para não nos abatermos e trazer a boa palavra que nos alegra. Palavra esta que eu acostumo dizer, à luz das Escrituras, que não é uma palavra de coaching, não é uma palavra de elogios rasos. A palavra ela tem que ser sincera, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando vem a mentira, meus irmãos, alegra até certo ponto. Vai colocar a mentira como um remédio que você coloca em uma ferida, só que não cicatriza. A palavra de Deus, que é a verdade, é sim um remédio que cicatriza, que sara a sua dor. Então não venham, nem eu mesmo, não vou adiante achando que para alegrar um amigo é ir ali ficar o elogiando, e muitas das vezes até com mentira, até com excessos. Mas para a gente, de fato, tirar a ansiedade do coração do homem, para não nos abatermos, é trazer a boa palavra que vai alegrar. É por isso que a Bíblia diz, esforça-te e tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, esforçar onde? Esforçar no Senhor, esforçar na palavra dele, trazendo para dentro de nós a palavra viva e eficaz. E é por isso que ela termina lá em Hebreus 4:12, dizendo que ela vai ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então é a palavra viva e eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Então é só pela verdade que você vai tirar de fato a ansiedade do coração do homem. Se você continuar, mais uma vez dizendo, achar que você vai suprir essa sua ansiedade, esses cativeiros das feridas, dos vazios que nós temos dentro de nós, vazios existenciais, se fizermos assim, usando como usam, entram na forma de evasão pecaminosa. Você vai procurar o carinho num sexo ilícito, você vai procurar uma bebida para se alegrar, pensando que isso vai te dar alegria continuada, mas não. Você vai procurar a droga, você vai procurar se ensoberbecer, pensando que você
se orgulhar de si mesmo, pensando que você é alguma coisa, numa roda de amigos, contar vantagem. Você pensa que isso vai de fato alegrar o teu coração, mas você vai ficar abatido cada vez mais, porque a mentira que vivemos aqui nessa terra, ela nos aprisiona. Ela sim vai continuar levando a gente para o cativeiro. E pior ainda, que vai levar os nossos. E eu vou falar sobre isso aqui e vamos orar para que o Senhor continue falando conosco. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite de sono reparadora, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade, pela oportunidade que o Senhor nos deu de dar tantos livramentos, pelo fato do Senhor ter mandado-nos aqui nesse plano salvífico, aqui neste plano, Senhor, de edificação, aqui no planeta Terra, para vivermos esta vida. Mas eu sei, Senhor, que o melhor do Senhor é a Nova Jerusalém, é a salvação eterna. Mas, Senhor, assim como o Senhor colocou no meu coração, me ajude a levar adiante, me ajude a salvar as mazelas, me salvar das mazelas dessa vida, me tirar dos cativeiros onde eu entrei, onde de certa forma eu fui inserido. Mas, Pai, em nome de Jesus, me ajude com a Tua verdade, sair em liberdade no Senhor, preso em Cristo Jesus, preso no Espírito Santo de Deus, mas livre deste mundo. Ensine a mim, ensine os meus irmãos a compreender este mover, esta palavra, este ensinamento, Senhor. E glórias te damos desde já, porque o Senhor é o único digno de honra e adoração. E para avançarmos nesta linha, Senhor, justamente isso que precisamos, entender que precisamos nos diminuir para que cresça o Senhor em nós. E que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão recebendo essa palavra com tanta seriedade, colocando a certeza em vossos corações para não serem abatidos e serem alegres no Senhor. Alegra minha alma, ó Senhor. Alegra a alma dos meus irmãos, ó Senhor. Oh, glória e amém. Que assim seja. Amados, glória a Deus. Irmãos, então essa palavra está num contexto do livro de sabedoria, de Provérbios, como eu disse, inspiração a Salomão, desde o verso 1 do capítulo 12. Ontem eu falei sobre um homem que viveu ali no século XVIII, um homem referencial dos teólogos, foi um grande teólogo, foi um grande pregador da palavra de Deus, um dos homens mais conceituados que os grandes teólogos, os grandes estudiosos faz referência. E ele disse que temos que buscar compreender o capítulo inteiro. Existe até uma frase por aí para você não pegar nada fora do contexto por pretexto. Então, eu já tinha isso em mim, mas eu agora, ainda mais por ensinamento, eu faço o mesmo. Pego o contexto inteiro para que não venha nenhuma forma de desvio da interpretação. E aqui desde o verso 1, assim como John Wesley ensinou Marcos Nogueira hoje aqui no século 21, diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha só o que a palavra está dizendo para mim e para vocês. Então precisamos ser disciplinados para não abater o nosso coração, para não ficar colocando remedinhos paliativos em nossas feridas, em nossos vazios, usando o pecado e dando a nós
ou aqueles que têm feito isso, uma sensação momentânea de cura, mas não vai ser curado. Você vai continuar alimentando, você só vai estar alimentando aquela ferida. Se você quiser de fato ser curado e não ser estúpido, como está escrito aqui, você vai amar a disciplina, você vai amar o conhecimento, mas se você aborrecer a repreensão, porque a palavra de Deus nos confronta, nos repreende, mas a gente dá uma que não está entendendo, entra no ouvido, sai no outro. E a palavra está dizendo, aquele que aborrece ou que não quer entender a repreensão, a palavra está dizendo que é um estúpido. E aqui está dizendo, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ou seja, de caminhos perversos, o Senhor está dizendo que o condena. Irmãos, eu tenho dito por aqui que se o homem ele não está sendo repreendido, não está sendo disciplinado, olha, infelizmente até então o Senhor não tem negócio com esse homem, ou seja, é um filho bastardo, não é um filho legítimo de Deus, porque todos os filhos legítimos de Deus vão ouvir essa palavra, vai buscar essa disciplina, vai buscar esse conhecimento, e não vai ser um estúpido que não gosta de ser repreendido. Por isso que rei Davi foi considerado segundo o coração de Deus, porque esse homem amava a correção. Rei Davi, se buscarmos em toda a passagem bíblica, vocês vão entender que dificilmente, eu não lembro de uma coisa que ele pecou mais de uma vez. Mas, irmãos, o que precisamos entender é que temos que ter o Senhor em nós, a verdade em nós, porque se a conhecermos, ela nos liberta. Irmãos, eu disse na introdução que a gente, além de ficar batendo o nosso coração, a nossa alma, a gente contribui para bater os dos nossos. Tenha muito cuidado com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, netos, com as crianças que crescem perto de você, que a sua linha de conduta pode estar ensinando a essas crianças a viver o que a palavra disse aqui, a viver a ansiedade e ser abatidas o coração por práticas inadequadas deste mundo, por viver uma mentira, a mentira que é o remédio paliativo para o seu vazio existencial, para a sua ferida emocional. Mas a palavra diz para nós que temos que ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda, quando for velho, essa criança, ou velha, se for uma moça, uma já mulher, não se desviará deste caminho, das veredas da justiça, caminhos retos do Senhor, mas os caminhos tortuosos, que eu já fiz muito isso, que hoje eu estou corrigindo minhas rotas, que era achar que viver festas, viver em bebidas, viver em coisas de soberbas, de achar que uma pequena inteligência que o Senhor me abençoou com ela, talvez, não estou dizendo que eu sou, um pequeno negócio, uma pequena bênção, as pessoas ficarem exaltando com isso. Por isso que eu digo, Rodogrado Transportes é uma empresa do Senhor, é uma empresa que foi consagrada ao Senhor. Por isso que o grato de gratidão saiu da palavra de Deus em Colossenses 2, no verso 7, que nos ensina que
que assim como conhecemos Jesus Cristo, assim eu devo andar nele radicados e edificados e confirmados na fé, assim como eu estou sendo e eu fui instruído, crescendo em ações de graças. Então, em ações de graças, resumidamente, é reconhecer a soberania de Deus. Então, eu não tenho nada. O Rodogrado Transportes é apenas uma oportunidade que o Senhor me deu de empregar pessoas para abastecer o meu celeiro, o celeiro de muitos que chegam ali, para ser um ministério, para ir adiante, aconselhar, orientar, orar com pessoas, orar por pessoas. E logicamente que temos que ter a seriedade do comércio, do negócio, lógico, que o Senhor nos ensina a ser manso como as pombas, prudente como as serpentes, nos ensina a usar ordem e decência em tudo. Então é isso que temos que aprender aqui. Isaías, capítulo 50, no verso 4, manda essa profecia para nós aqui. Isaías 50, verso 4. O profeta das épocas, os 4 grandes e os 12 menores porque tiveram menores relatos. A função deles, na verdade, na época, era para mandar sim, eram representantes de Deus. Deus falava com eles para eles falarem com os reis, com todos ali, quando não tinha ainda essa questão da monarquia, mas em qualquer representante de Deus tinha ali os profetas. Mas essa profecia, esses 12 referenciais, mais os 4, os 16 no total, eles são profetas até hoje para nós nas escrituras sagradas. Ou seja, o que ficou, eles não, eles morreram, são de carne e osso, está esperando sim o dia do juízo final igual. Mas a profecia que eu quero dizer, ela está aqui para nós aqui no século 21. E diz aqui, já fechando esse raciocínio, para que eu e vocês saiamos aqui desse dia alimentado os nossos corações com a verdade, para não sermos abatidos, para ter a alegria da verdade, da palavra do amor, da palavra do Senhor em nossas vidas, para nos alegrar. Então alegrai-vos nessa manhã, meus irmãos. E a palavra diz aqui através de Isaías: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. A minha oração nessa manhã, o meu desejo nessa manhã é que eu e vocês tenhamos também esse ouvido de eruditos. E que eram esses eruditos? Como eu disse, não era um povo, não era uma raça, eram indivíduos disciplinados, instruídos e com vasto conhecimento bíblico. Esses eram os eruditos. Então, se você não tem aptidão para ser um erudita, para ser um estudioso da palavra de Deus, mas no mínimo que você tenha a inteligência e a sensatez de entender o que a palavra diz, pois a palavra também diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Mas a palavra diz também: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Sabia que eu e vocês somos templos e morada do Espírito Santo de Deus? Nós somos considerados uma igreja. Então, que os caminhos que eu e vocês supostamente já andamos, mas hoje estamos fazendo ainda mais correção de rotas,
que sejam caminhos na vereda da justiça, para que o Espírito Santo tenha prazer em morar em mim e em vocês, sendo homens e mulheres prudentes, buscando o conhecimento, tendo o coração sensato e proclamando a estutícia, tendo a mão diligente, dominando, oh meu Deus, e a ansiedade do nosso coração não ser abatida, mas a palavra nos alegrar. Então, alegrai-vos nessa manhã, que o Espírito está dizendo às igrejas. Eu estou aqui a serviço do Deus Altíssimo, primeiramente para mim aprender muito, quero cada dia mais ser dedicado às Escrituras Sagradas, para que eu cresça no Senhor, para que eu alegre meu coração e eu possa, de alguma forma, ser servo de vocês, de todos os irmãos, levando essa palavra para que o seu coração seja alegrado. Que eu estou aprendendo português aqui cada vez mais também. E este é mais um conhecimento que o Senhor tem me dado. Nessa oportunidade, se eu não tive a oportunidade de estudar lá na época normal, lá na minha época de estudo, eu encerrei na 7ª série, mas hoje o Senhor tem me ensinado. Como eu errei, estou corrigindo rotas, só que tem coisa que eu não consigo voltar mais. Eu tenho corrigido agora em diante. Por isso que eu errei nessa palavra aí mais uma vez, mas a palavra certa, seja, não existe, seja. Então que sejamos juntos, alegres no Senhor, trazendo, interiorizando a palavra dele para ser apta, para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Fiquem em paz e até amanhã, com a permissão do nosso Pai Criador. E que assim seja na minha vida e na vida de vocês, para todos sempre. Amém.